Imagina a seguinte situação, você está lá pesquisando na internet e de repente vê pessoas normalizando, ou devo dizer, banalizando crimes, abusos ou assuntos no dia a dia. Mas afinal, por que disso está acontecendo? Será que isso é realmente normalizado? Por que as pessoas não dão a mínima para as coisas que devemos levar a sério? É justamente o que está escrito no título. Mas antes, nesse vídeo vamos tratar de assuntos bem pesados para quem não tem estômago para assistir. Então se você for abaixo de 16 anos, eu sugiro que saia desse vídeo enquanto puder. E também esse vídeo vai ser inspirado em Steam e o Felca para a criação deste vídeo. Na mesma forma que o Felca fez um vídeo sobre a adultização, eu vou começar com temas mais leves até os mais pesados. Mas claro, não se esqueça de pegar uma pipoca ou um lanche e se sentar em algum lugar, pois esse vídeo vai ser bem longo, eu imagino só pela duração. Nós começamos no topo e depois mais fundo no iceberg. Então, estão preparados? Vamos para o que interessa. Acho que você já deve saber o que seria cancelamento ou exposed, não é mesmo? É basicamente quando um youtuber, influencer ou ator é cancelado por ações realmente bem palhas ou por conta de falas controversas que mancham muito a sua imagem e levam a um boicote. Tá, mas por que as pessoas estão banalizando os cancelamentos barra exposeds na internet, Tsuki? O que você quer dizer com isso? Então, para tentar explicar isso, vocês sabem da treta que está acontecendo recentemente com o Terrorizando? Pois então, primeiro o Terrorizando estava assistindo um trailer de Poppy Playtime capítulo 5, um novo capítulo do jogo trazendo várias coisas novas e etc. E inclusive, enquanto eu estou revisando o roteiro, eu ouvi falar que tem gente criticando o capítulo 5 por ser muito péssimo e personagens novos nada interessantes, ou seja, medíocre na minha visão, mas não vamos perder muito foco por aqui. Sobre o react do Terrorizando, eu até entendo que ele exagerou e se empolgou muito na reação, mas pelo amor de Deus, ele só tá sendo feliz. Não precisa atacar o cara por conta da felicidade, embora exagerada ou forçada. O pessoal do TikTok só cancela os YouTubers por conta de serem felizes ou por se empolgarem demais. Que merda é essa? É o Twitter 2? Então quer dizer que já virou uma regra na internet e não fiquei sabendo? Se for assim, eu vou ter que parar de ficar rindo alto enquanto assisto um meme, barra shitpost engraçado ou se empolgando genuinamente de um trailer de um jogo que está para lançar. Tá vendo? Isso não faz sentido nenhum. Você entende agora que as pessoas só estão atacando esse YouTube pelo fato de ele estar bem feliz? Eu entendo que ele foi exagerado, mas não precisava xingar o cara. Que tipo de pessoa ganha por fazer um ódio desnecessário? Será que eles estão fazendo isso apenas por puro ódio ou cancelando por nenhum motivo? Ah pronto, o Tsuki virou o filósofo. O canal deveria se chamar de Tio Filósofo agora. Oh, me deixa, meu. Enfim, só mostra o quão mau caráter é esse povo do TikTok. Agora me pergunto, qual é o pior? Twitter ou TikTok? Ok, eu tô meio que fugindo no assunto. Desculpa. Enfim, ainda na treta do Terrorizando, o Core que viu essa treta decidiu dar uma opinião sobre esse cancelamento. Até aí, ok. O problema é que isso sobrou até pro Core nessa brincadeira toda, pelo que eu fiquei sabendo. O engraçado é que esse pessoal que fica deslizando no TikTok todo dia e veja esse vídeo no Terrorizando bem animado, só aparece para humilhar ou xingar sem motivo nenhum. Mas quando é um assunto realmente pesado e nojento, aí passa o pano pra algo que deveria ser levado a sério, né? Sinceramente, eu já tô começando a achar que o TikTok tá virando um novo Twitter, só que bem pior. E eu vi, no princípio, muitas pessoas comentando que se sentiram da mesma forma como eu me senti, né? E algumas até puxando briga, ou dando corda pra briga, vamos dizer assim, né? Pra tentar me defender ou tentar defender a comunidade. E eu entendo o que se passou na cabeça dessas pessoas, né? Porque eu senti a mesma coisa. Eu não senti raiva, mas eu senti uma frustração muito grande de alguém estar destruindo algo que eu gostava muito, tá? Poppy Playtime foi o jogo que fez o meu canal crescer. Tá? É um jogo que eu sempre gostei desde o primeiro capítulo, que eu curti demais, né? E até os dias de hoje, 4 anos depois, ainda é um jogo que eu jogo pra caramba, que eu gosto muito. Um jogo que eu converso com os meus amigos praticamente todos os dias, que eu converso com a minha equipe, os roteiristas de edição, a gente teoriza junto, a gente fala junto. É o meu assunto de simbiose social. Quando a galera vem aqui em casa, a gente conversa de Poppy Playtime, porque eu tô dentro de uma comunidade que conversa sobre isso, dentro do meu Discord, onde rola as teorias. Quando os inscritos me procuram, a gente fala disso. É um jogo que é o meu trabalho. Querendo ou não, eu tô fazendo vídeo quase todos os dias sobre Poppy Playtime. O que eu quero dizer aqui é que eu respiro esse jogo. É muito importante pra mim. É o meu lazer, é o meu trabalho, é a minha simbiose social, é o meu hobby, é tudo isso.
Olha, desde que eu entrei no YouTube, eu queria realizar um sonho de ser reconhecido e famoso na internet. Mas é claro que nesse tempo eu tinha que enfrentar desafios, dores de cabeça e perdas. Eu comecei com o pé esquerdo no passado, mas tentei ser mais forte e determinado. No caso do Terrorizando, ele sempre gostava de criar conteúdo de Pop Playtime, e isso pra mim é ok. Por mais que eu não assisto muito, é um canal bem divertido e informativo. Ele tem muita influência na comunidade de Pop Playtime, por mais que não pareça. É isso que torna o canal dele mais famoso e reconhecido. Por isso, nunca deixe que nada te abale ou machuque com comentários maldosos de alguém. Faça seu sonho brilhar como um cristal e animar as pessoas. Enfim, os usuários de TikTok parecem que estão destruindo ou distorcendo o significado de cancelamento/exposit. Posso estar errado em dizer isso. Sério, mano, isso é muito ridículo, toda essa briga que está acontecendo. Mas eu espero que o Terrorizando esteja bem, embora que esses comentários do TikTok tenham magoado ele. Agora vamos para o próximo capítulo que eu gostaria muito de falar sobre nesse vídeo. Assim, estamos falando de transtorno do espectro autista, na qual eu sou diagnosticado desde criança, aos 3/4 anos de idade, após a minha avó e minha mãe descobrirem que eu tenho autismo. Se caso vocês não sabem, eu tenho autismo no nível 1, ou seja, autismo leve, e vocês já devem saber que autismo envolve séries de comportamentos repetidos, falta de contato visual e até mesmo falta de atenção, ou quem sabe, em TDAH ou hiperfoco em coisas. Pô, se fosse assim, eu tenho hiperfoco em Sonic e Friday Night Funk, pois não é possível. Eu assisto e consumo a comunidade de Sonic e Friday Night Funk todo dia, mas por qual motivo eu coloquei neste tópico? Então, eu lembro de um certo vídeo do Caramelo, inclusive os créditos vão pra ele, onde ele fala exatamente a banalização do autismo e os outros transtornos, coisa que não entra na cabeça, porque tem gente falando que tem autismo sem provar nada ou afirmar alguma coisa, ou melhor, sem nem mesmo ir para o médico para ver isso direito. Só veja o vídeo do Caramelo para entender melhor o que eu quero dizer. Bom, acho que outra pergunta que seria boa de se fazer com esse questionamento também seria: por que transtornos mentais foram tão banalizados pelas redes sociais? É isso que eu vou tentar explicar agora. Acontece que, de forma bem resumida, o autismo, o TDAH e outros transtornos sempre existiram, mas por muito tempo foi um grande tabu na sociedade e não se falava muito sobre, tanto pela falta de conhecimento e também pelos estigmas sociais. Para vocês terem uma ideia, a primeira pessoa no mundo diagnosticada com autismo nasceu em 1933. E ele foi diagnosticado com autismo em 1938. E ele estava vivo até 2023. Ele morreu com 89 anos de idade. Então, apesar do autismo existir desde sempre, ele só foi descoberto há menos de um século. E só recentemente tem se estudado e falado melhor sobre. Hoje em dia, existe menos preconceito na comunidade médica. Ainda existe, mas antes existiam bem mais. Então, os critérios de diagnóstico pro autismo naquela época eram bem diferentes dos de hoje em dia. Justamente pela falta de compreensão e estudo. Não porque o autismo era diferente, e sim porque não tinha estudo. Por exemplo, antigamente acreditavam que o autismo só existia em meninos brancos e cisgênero. Então pode parecer que antes não existissem tantas pessoas autistas ou com outros transtornos, mas a real é que essas pessoas só eram marginalizadas mesmo. Isso explica muito porque o autismo na época não era tão falado assim, pois não tinha tanta pesquisa ou profundidade sobre os transtornos. Tanto que se você parar pra pensar, ninguém tinha conhecimento nenhum disso, e só em menos de um século foi considerado como transtorno. Mas enfim, vamos ver o que o Melo tem pra dizer. Desde lá para 2010, com o crescimento das redes sociais como Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram e mais tarde o TikTok, os transtornos mentais passaram a ocupar um espaço meio que de exposição pública constante. E ao mesmo tempo que isso foi bom porque aumentou a conscientização e quebrou alguns preconceitos, também foi ruim porque gerou uma banalização perigosa, onde problemas complexos passaram a ser tratados como modinha, meme ou até mesmo traços de personalidade simples. Redes sociais como Tumblr e TikTok criaram estéticas baseadas no sofrimento de vários transtornos, e os exemplos disso são Sad Boy e Sad Girl lá pro 2018, Mental Illness Core, eu não sei falar isso. Também temos o Autism Core, o Silly Care ou Silly Core e muitos outros. Esse tipo de romantização tira a seriedade dos transtornos e passa a ideia de que sofrer é algo muito cool e necessário pra ser interessante. Também é muito comum uma certa desinformação viral disfarçada de ajuda. E é foda isso porque ao mesmo tempo que existem criadores de conteúdos muito bons sobre saúde mental e transtornos,
transtornos, também existem pessoas que só falam besteira e usam a própria experiência pessoal como base pra falar de algo sério. No TikTok, principalmente, é muito comum ver vídeos tipo: ai, eu tenho hiperfoco em tal coisa. E aí a pessoa nem é neurodivergente. E sim, eu tenho um ranço pessoal com quem usa a palavra hiperfoco como se fosse algo bobinho e engraçado. Ou sei lá, se você faz isso quando você anda, talvez você tenha autismo. Se você dorme desse jeito, talvez você tenha autismo. Sinais de que você tem TDAH e não sabia. Eu já percebi que as pessoas só estão usando o autismo como um trend, meme ou qualquer desculpa para pensar e não tratar algo sério. Tem gente que só fala que se identifica com autismo, TDAH ou hiperfoco em algo, porque sim, e não foi ao médico para fazer o diagnóstico. Sendo bem sincero, como autista, eu me sentiria ofendido com esse pessoal que simplesmente usa o autismo e outros transtornos como se não fosse nada demais e faz isso só para passar desinformação ou por engajamento. Então, parece que as pessoas só agem assim porque possuem tal transtorno ou diagnóstico daquilo. Como é que a pessoa vai afirmar que tem autismo sem nem mesmo ter ido ao médico para saber o diagnóstico? Além de ofender as pessoas autistas como eu, elas espalham desinformação e falta de pesquisa sobre autismo. Então o que eu digo é, pare de dizer que tem autismo só pelo fato de fazer tal coisa ou se comportar de outra forma. Só porque você faz X ou Y aquilo, não significa que possui 100% de autismo com toda certeza. Você terá que ir para o médico para fazer um diagnóstico e ter certeza que tenha transtorno do espectro autista mesmo. Eu vou convidar um Damarim para falar exatamente do autismo e como existem pessoas que usam tanto para se vitimizar ou até mesmo ficar mentindo. Chega mais, Damarim. O maior problema nisso tudo que acaba me incomodando bastante é pessoas que têm algum tipo de transtorno ou algum tipo de distúrbio mental e usar isso como argumento para atitudes idiotas que elas fizessem. E que tipo, isso é completamente idiota. Porque além desses transtornos perderem completamente o seu peso, isso também abre margem para as pessoas terem mais preconceito ainda com pessoas que têm esses transtornos mentais, que já não é uma das melhores coisas do mundo. E que também não é porque a pessoa é autista ou que tem TDAH que isso livra de consequências. Vamos ser sinceros com isso aqui, velho. Eu estou sofrendo preconceito, é porque sou autista. Aí quando vai ver lá, aí quando vem um Vinizinho da vida aí praticamente perde completamente seu peso, como falei. Bem, era só isso mesmo, eu só fui participar do vídeo de Tsuki aqui por querer falar isso mesmo e tchau aí. Pode continuar, Tsuki. Valeu, Damarim. Agradeço pela participação e ter explicado bem de como as pessoas ficam usando o autismo, assim como alguém apareceu na tela apenas para se vitimizar ou ganhar mais atenção. Mas isso eu não vou dar atenção para esse cara, e nem vou perder meu tempo, pois nem de treta / fofoca eu não sou mais. Eu só achei interessante o Damarim falar sobre esse tópico, pois trata exatamente da banalização do autismo. Mais uma vez, obrigado pela participação, Damarim. Agora vamos falar de outro tópico que eu vejo banalizando. Seria nada mais, nada menos do que... Sim, acreditem se quiser, mas em mídias perdidas, ou como gosto de chamar de Lost Medias, as pessoas distorcem muito o significado de uma Lost Media e passam muita desinformação. Me pergunto por que esse povo está considerando tudo em Lost Media agora. Ah não, pera. Eu sei, são narcisistas apenas para chamar a atenção ou só querem passar desinformação na internet. Quer dizer que tudo que está entre muitas aspas perdida ou não encontrada já pode ser considerado uma lost media ou uma mídia perdida? É isso que eu tô entendendo? Engraçado, até porque as pessoas dizem que já procuraram uma lost media e se sentem incríveis por ter encontrado um vídeo, app ou jogo perdido. Olha, se isso não é banalização, eu não me chamo de Denk. Eu até conversei com o pessoal do servidor da Octolina, vulgo Lina, exatamente esse tópico, e todo mundo concorda que as pessoas banalizam o termo Lost Media. E esse vídeo do Lucas Nauta fala exatamente desse problema. Vocês logo vão entender. A real é que a confusão com o termo Lost Media sempre existiu, e até certo ponto é algo supernatural. Mas antigamente, pelo menos, as pessoas perguntavam se algo que elas estavam se referindo poderia ser considerado Lost Media antes de criar um conteúdo com música bizarra de fundo e imagens perturbadoras, afirmando que aquilo é uma Lost Media. Hoje eu tenho a impressão de que Lost Media virou um adjetivo e não um conceito.
E eu acredito que parte desse problema veio por conta da tiktokização da Lost Media. Eu não tenho nada contra conteúdos curtos, inclusive eu pretendo fazer alguns aqui no canal, mas para vários criadores de TikTok, Lost Media virou basicamente um mecanismo de clickbait, muitas vezes para forçar uma vibe meio creepypasta dos anos 2000. O conceito original de uma comunidade interessada em materiais que se perderam, que não estão disponíveis e que mobilizam pessoas em busca para encontrá-los, aos poucos foi se misturando com: olha que caso bizarro, galera, encontrei uma Lost Media, esse jogo que estava na Play Store foi apagado. E aí você sai do vídeo e com uma pesquisa de 20 segundos encontra o exato jogo para download. Agora vocês sabem o porquê que existe banalização do termo Lost Media que o Lucas fala no seu vídeo. Pelo simples fato de pessoas passarem desinformação e considerando tudo em Lost Media. Ainda mais no TikTok, que distorce mais o significado e o conceito de Lost Media. Se for assim, será que um dos meus vídeos que deixei não listados e depois deixo em um playlist público para que todos possam ver, pode ser considerados Lost Media? Porque as pessoas estão considerando tudo uma mídia perdida na internet agora. Na verdade, eu acho que vocês devem saber o porquê, né? Eles realmente sabem o que é Lost Media? Fica aí um pensamento para vocês. Bem, ainda no vídeo do Lucas Nauta, conta que também é por causa do público jovem, que não sabe o que é uma Lost Media e já considera qualquer coisa uma mídia perdida. Inclusive virou até meme por conta disso, tornando o significado de Lost Media nada tão sério e distorcido na internet. Mas não acaba por aí. No vídeo do Lucas Nauta, ele fala mais sobre a banalização do Lost Media e que não acontece só no TikTok, mas como também no X, mais conhecido como Twitter, aquele rede social de... E tem outro ponto nisso tudo que me incomoda bastante e que também pode ajudar a explicar esse fenômeno. E aqui eu estou me referindo ao ego. Eu já vi vários casos de pessoas anunciando que encontraram uma Lost Media, quando na verdade era algo falso ou algo que nunca esteve perdido. Mesmo assim, o engajamento era alto e isso claramente incentiva esse comportamento de banalização. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma experiência simples aqui. Eu joguei o termo Lost Media na busca do Twitter ou X, como preferirem, e rapidamente achei exemplos que ilustram o que eu tô falando. Esse viralizou bastante. Uma pessoa estava em choque por ter encontrado uma suposta versão brasileira cantada em português da abertura de Evangelion. Mas o vídeo era só uma versão feita por fãs, muito boa inclusive, mas que claramente não era original e principalmente nunca esteve perdida. Nos comentários, tinha gente empolgada dizendo: parabéns, você encontrou uma Lost Media, e o próprio autor do post dizia que tinha encontrado isso em um site onde ele estava assistindo o anime de maneira alternativa, digamos assim. Ou seja, quem publicou esse anime nesse site pegou esse fansync, editou junto com a dublagem oficial da Alamo e disponibilizou para o público assistir quando quiser. Então não, isso não era uma Lost Media, nunca foi. E outro exemplo besta que eu encontrei aqui foi um tweet recente dizendo que um trecho específico do Big Brother Brasil 21 era Lost Media, sendo que o programa inteiro está disponível no Globoplay e esse mesmo trecho que ele está se referindo aqui foi reupado dezenas de vezes em várias redes sociais. Olhando aqui, pode até ter sido em tom de piada, mas os comentários engajavam como se fosse algo real, sendo que esse é outro exemplo que também nunca esteve perdido. O que reforça ainda mais que as pessoas não sabem nada de Lost Media. Se acham os incríveis e inteligentes por terem encontrado um vídeo de uma série, filme, DVD ou qualquer coisa perdida na internet, sem nunca terem pesquisado ou mostrado as fontes. Ou seja, galera, isso se chama narcisismo, ou como o Lucas falou no seu vídeo, ego. Eu posso estar errado em dizer isso, mas é exatamente
exatamente como as pessoas agem quando acham, entre aspas, mídia perdida, sem o mínimo de esforço para ver se é verdade. Logo, isso é ridículo o que está acontecendo por lá. Qualquer coisa que exige uma mínima pesquisa sobre algo já pode ser considerado uma lost media sem mais nem menos. E isso já leva a alguns questionamentos. Como é que a pessoa encontra algo na internet sem provas? Será que está realmente falando verdade ou passando uma desinformação? Fica aí uma pergunta no ar. Acho que você já deve saber o porquê, né? Eu nem preciso perguntar isso para vocês. Mas é bom pensar um pouco. Enfim, se vocês acham que ficou ruim, calma que só piora. Só estou falando de temas mais leves nesse vídeo. Isso é apenas a ponta do iceberg. Os próximos vão ser bem mais pesados e tristes. Mas agora eu vou falar de outro tópico que eu vou dar opinião sobre outro capítulo, que é... Pois é, né? Quem diria que eu estaria falando do termo canal de opinião por aqui, né? Um fato que ninguém pediu. Eu já fui um canal de opinião no passado e com o tempo voltei atrás depois de ter parado com o conteúdo de antigamente. E olha, essa fase de canal de opinião que eu tive foi boa, mas ao mesmo tempo me trouxe problemas e dores de cabeça, simplesmente porque eu só brigava ou dava atenção para trolls. O pior erro que uma pessoa podia ter feito. Eu confesso que eu só dava atenção para assunto / treta que ninguém liga mais ou estão cansados de ver. E pra mim, na minha opinião, olha só que irônico eu falando isso, hein? Logo essa palavra que eu acho que já banalizaram, o termo canal de opinião está sendo banalizado e perdendo muito o sentido. Não é à toa que existem exposeds, tretas ou polêmicas de alguns canais que não param de falar por um dia ou mês. É toda hora o mesmo assunto. E também nem é canal de opinião mais. Já virou praticamente canal de fofoca / notícia. E quase não dá nenhuma opinião sobre o assunto. Só algo genérico e sem alma. E na maioria das vezes só fica distorcendo o significado de canal de opinião. Pô, se for assim, os canais de fofoca vão começar a dar opinião e parar de fofocar ou falar de treta aos poucos, fazendo o oposto de canal de opinião. Viu só como que não tá fazendo sentido? Pensa um pouco. Quantos canais que você já viu que falou 44 vezes o mesmo assunto e não deu quase nenhuma opinião no YouTube? Você não cansa de ver 1 milhão de vezes um assunto semelhante em canais de opinião? O tanto de vídeos falando sobre treta ou exposed é bem grande que nós enjoamos demais e o assunto fica tão saturado que ninguém mais leva a sério. Ou quem sabe ninguém liga mais. Só vira algo passageiro ou cotidiano no YouTube. É como se um canal de opinião virou só mais um sinônimo de fofoca e a maioria espalhando a mesma notícia ou frase. Então, o que eu quero dizer sobre isso é que as pessoas banalizam muito o termo canal de opinião e nem levando mais a sério. E também, quase nenhum canal de opinião dá sua visão sobre o caso, o que causava uma decadência da comunidade de opinião, além de ser genérico e sem identidade própria. Olha a falta que o Digo faz pra nós, viu? Ainda mais depois da saída dele e do Golat. A comunidade de opinião já não é mais o mesmo de antes. Desde que o Golat, o primeiro canal de opinião brasileiro, se não um dos maiores canais de opinião, trouxe isso para o Brasil. E depois outros canais que se inspiraram, fazendo conteúdo para falar de outros assuntos do momento. Hoje em dia esse conteúdo já não tá mais no ar, mas basicamente nesse vídeo ele criticou canais que estavam apelando absurdamente nas thumbnails e até mesmo nos títulos. TikToker espanca e enforca seu gato. Pesado. Enquanto na thumbnail tá espancou, ou se não, exposed da Bibi Baby Doll, sei lá o que é isso. Aí na thumbnail tá escrito odeia pobre, fez sexo com polvo. Um elemento interessante é que nesses dois vídeos que ele citou foram do canal do Fei. E esse cara era tão admirador do Digo ao ponto de antigamente o seu canal se chamar Digo Fake. Mas mesmo que ele já tenha mudado de nome tem pelo menos uns 3 fudendos anos, isso não muda merda nenhuma a partir do ponto que esse moleque copia toda a identidade visual do Digo até hoje. Não somente ele, mas sim 90% dessa merda de comunidade de opinião. Após o vídeo Comunidade de Opinião 2022, o Digo recebeu um monte de vídeo resposta tosco e foi aí que ele postou um vídeo incrível se retratando. E posteriormente a isso vem mais um vídeo do Face se defendendo, de uma maneira totalmente imbecil. É algo de mais de 15 minutos de quase 3 anos atrás, então eu vou deixar somente um trecho completamente intancável. Dessa forma, provavelmente esse vídeo foi recomendado para 700 mil pessoas, com apenas 70 mil delas sabendo o que realmente aconteceu, então sim, você cria um problema. Mas então, mano, tu me criticou por fazer isso, só que um mês atrás, mano, tu fez absolutamente a mesma coisa. Como, por exemplo, esse caso aqui do Authentic. Você acabou colocando no título, chamando ele de monstro. Você não colocou nem entre aspas aí, né? Algo que a gente usa muito assim em títulos ou em thumbs, principalmente quando é a citação de outra pessoa. Caralho, você come muita bosta, irmão. Você come a merda, caga ela, come ela de novo e repete esse ciclo diversas vezes, seu filho da puta. Ok, acho que vocês entenderam muito bem o porquê, né? Hoje em dia parece que não existem mais canais que se
destacam por ter um estilo único, incrível e revolucionário como antigamente. Ainda mais que existem pessoas, ou devo dizer, parasitas que copiam, plagiam obras ou conteúdos de outras pessoas. E por falar nisso, parece que o povo tá normalizando cópia, plágio nos dias de hoje. Ainda mais no TikTok, que mais tem daquela plataforma de merda, onde o povo normaliza tanto o plágio que nem ligo mais pra isso. Acho que vocês conhecem uma certa pessoa que já fez tanto isso que as pessoas nem ligam se é cópia ou não. Até porque a cópia, além de ser normalizado, é muito banalizado. Até rimou. Até rimou. Isso é preocupante, pois pensa, você está lá se inspirando em uma pessoa, sem copiar nada, apenas adicionando mais a sua visão e ideia, aí chega pessoas te acusando de plágio, sem nem mesmo copiando 100% do criador da ideia. Isso é tão banalizado que as pessoas nem sabem o que é cópia e o que é inspiração. Vocês entendem agora o porquê disso? Já vemos no caso parecido com Brino, Utopia e Murimura, ambos acusados de cópias, mesmo que hoje em dia eles nem copiam e ninguém tenha percebido ou lembrado mais disso. Mas sério, era de se esperar que teria pessoas normalizando e banalizando a cópia /plágio. Isso no TikTok. Eu não sei se as outras redes sociais passam pano pra isso também. Se souberem, me conta por aqui nesse vídeo. E tem mais. As pessoas têm que saber a diferença entre se inspirar e copiar os criadores de conteúdo. Pensa, quantas obras você já viu uma de referência de outras pessoas? Ou estúdios, se eu estiver errado. Você reconhece alguma coisa em um desenho, filme ou uma série? E quando a pessoa que está realmente plagiando uma obra, você consegue saber só percebendo pela fala, roteiro e etc? Pois é, isso que eu sei sobre inspiração e cópia. E olha, eu confesso que eu pego de referência a edição de criadores de conteúdo, como por exemplo, Renan MP4. Inclusive eu vi um tutorial dele que fala exatamente sobre o segredo para você pegar ideias para usar nas edições. E até uso o Essential Pack dele para usar fundos. Eu recomendo muito o canal dele. Tio Rick, um canal de opinião /notícia, Tio Gin, entre outros criadores. Isso sim é ser criativo e único. E não parasita que copia roteiro dos outros, que tem um canal genérico, sem alma e não admite o plágio. Eu decidi colocar nesse tópico porque eu lembro que existem vários criadores de conteúdo que copiam outros na cara de pau e não admite a cópia. E só falam que é inspiração ou nunca plagiou nada. Isso é muito vergonhoso. Não tem como defender uma parada dessas. Ainda mais um criador que é arrogante, egoísta e babaca com outras pessoas. Que patético. Enfim, já falamos de plágio, inspiração e como banalizo muito. Vamos para o próximo capítulo. Quem diria, não é mesmo? Nós vamos falar de um tópico que abordaremos nesse vídeo. Bem, as acusações são ato de culpar, imputar um crime que a pessoa cometeu e denunciá-lo. Porém, quando se trata de algo sério, as pessoas banalizam muito nisso, pois as acusações nem são para enquadrar um criminoso que realmente cometeu uma atrocidade, mas sim qualquer um que não fez nada grave ou pesado sem provas nenhuma. O que deixa bem mais claro no Twitter /X, a rede social que usava de geração de imagem por IA chamada Grok, eu posso estar errado em dizer isso, para gerar imagens inapropriadas com mulheres e menores de idade. E pior, sem censura, apenas para premium, até onde eu me lembro. Não sei como eles não arrumaram esse problema, mas não acaba por aí. Nessa rede social lixo, o povo de lá fica cancelando qualquer youtuber ou pessoa que disse uma frase polêmica ou controvérsia, ainda por cima fora de contexto. Que bom que eu larguei de usar essa merda para não sobrar para mim. Mas sabe o que eles acusam lá naquela merda de rede social? Simples, além de xingar e aloprar, eles acusam de racista, machista e qualquer coisa que vocês possam imaginar. Então se eu disser que eu não gosto de bandido, eu sou taxado de fascista e monstro? Mas quando eu falo que eu apoio tal crime ou concordando com a opinião controversa de militante do Twitter, tá suave. Mas é liberdade de expressão que não sei o quê. Coitado do bandido, é a vítima da sociedade. Uma vergonha. Sério mesmo que existem pessoas que passam pano para bandido que comete crimes, que já furtou uma casa e desvive pessoas? Logo eu falo isso nos próximos capítulos. Sério mesmo? Eu vou parecer um velho dizendo isso, mas essa geração de hoje tá perdido, não é possível. E isso não acontece no Twitter, acontece em outras redes sociais também, que já são os piores quando se trata de exposit ou cancelamento. E isso pode causar sérios problemas, como processo, indenização e dor de cabeça. E parece que o povo não sabe acusar alguém sem sequer ter provas concretas sobre um ato ou crime. Só sabe chamar de nazi, machista, opressor, canalha, merda, de tudo qualquer nome. E pior que eu já fui acusado sem provas e ainda foi no Discord, quando eu tava comemorando Natal em 2024, o que se tornou um inferno pra mim. Porém, hoje em dia, eu tô tranquilo, já passou isso, mas ainda assim eu fico chateado com isso. Enfim, eu não quero entrar muito nesse assunto do meu servidor deletado no meu canal, vamos falar de outro tópico.
Ok, pode não fazer sentido eu colocar relacionamento como banalização, mas calma, deixa eu explicar. Os relacionamentos são as coisas mais lindas que existem. Tipo, você recebe o carinho da sua mãe, do seu pai, seu amigo, ou quem sabe no seu namorado ou sua namorada. Relacionamentos são coisas que devemos valorizar demais e ajudar alguém mais próximo sempre que puder. Entretanto, por outro lado, existem os tipos de relacionamentos que muitas pessoas sofrem e que infelizmente acontecem nos dias de hoje. Eu me refiro a relacionamentos tóxicos, abusivos e etc. Vocês provavelmente já devem ter presenciado um parente tóxico, abusivo, narcisista ou até mesmo arrogante, certo? Bom, além disso, isso existe até em namoros, pois já imagina a seguinte situação: você está convivendo com um namorado bem tóxico e babaca, fala um monte de coisa horrível que te machuca e magoa. Isso vale para quem está procurando um relacionamento, mas acaba sendo rejeitado ou sendo acusado de algo que não fez, na qual que começa com a Sé e termina com o Ju. Por que os caras não estão mais chegando nas mulheres? É o seguinte, muitos caras estão com medo de levar um fora, ou pior, estão com medo de serem chamados de assediadores. Por exemplo, esse comentário aqui. Sou policial e uma moça já pediu ajuda porque um homem passou por ela no parque por 2 vezes e deu oi. Sim, ele deu oi 2 vezes pra ela, ela se sentiu intimidada e achou suspeito. Eu acho que se explica muita coisa. Outro comentário também. Esses dias fui pegar um elevador, na hora de fechar a porta apareceu uma moça. Eu saí e ela perguntou o que aconteceu. Eu disse que não ficava sozinho com uma mulher. Ela achou estranho, porém prefiro a minha liberdade. Pra quem não entendeu, esse cara ficou com medo de sofrer alguma acusação, então ele prefere não ficar sozinho em um ambiente com uma mulher. Com movimentos feministas, no plural mesmo, ficou muito mais claro o que é consentimento e como a mulher deve ser tratada. E de forma alguma isso é ruim. É sempre necessário discutir sobre consentimento e é sempre necessário respeitar as outras pessoas. Só que alguns homens sentem que qualquer abordagem pode ser mal interpretada. Um erro, por exemplo, pode virar uma humilhação nas redes sociais ou até um problema na justiça. Então tem muitos homens que estão evitando se relacionar com mulheres ou evitando abordar mulheres com medo das consequências, tanto consequências sociais quanto em casos ainda piores, como a gente pode ver aqui. Essa é uma postagem da Choquei, que fala da reclamação da Yasmin Brunet de nenhum homem chegar nela. E aqui o Nowhere Man comentou o seguinte: não é que os homens perderam a atitude, é que os homens foram ensinados, doutrinados e coagidos a entender que hoje ter atitude é correr risco jurídico, social e reputacional. O flerte virou risco de denúncia, a iniciativa mínima virou risco de ser acusado de assédio. O elogio virou objetificação e a masculinidade, no fim, virou praticamente um crime cultural. Agora me diz, Yasmin, como você acha que um homem se sente vivendo num cenário onde qualquer gesto, palavra ou tentativa pode virar processo, linchamento social ou destruição da própria reputação? Agora as mulheres sabem o motivo dos homens não chegarem mais nelas, mas se isso não fosse suficiente, tem outro motivo para os homens não se aproximarem delas. De acordo com movimentos masculinistas, por exemplo, a Red Pill. Outro ponto é que as mulheres, principalmente depois dos 30, estão com expectativas mais altas. Elas querem caras bem-sucedidos, maduros ou com boa aparência. O famoso Shed. Foi daí que surgiu o meme "Sobra nada pro Betinha". Isso faz muitos homens se sentirem fora do padrão, como se eles não tivessem chance nenhuma com as mulheres, e aí eles desistem de tentar. Claro, tem também a questão de que os caras estão focando mais neles mesmos. Muitos investem na carreira, na academia, muitos vão investir no hobby que tem, e eles evitam se envolver com uma mulher por medo de levar um tombo emocional ou até mesmo um problema financeiro. E isso a gente está falando tanto de divórcio quanto em outros problemas mais sérios que esse tipo de comunidade destaca, como a alienação parental ou a paternidade socioafetiva. Esse papo de viver solteiro, de não se relacionar com ninguém, está muito forte atualmente, principalmente depois do crescimento da Red Pill e do movimento MGTOW. Vários homens estão se tornando volcels, que são celibatários, eu errei aqui na legenda, mas é voluntário, certo? O involuntário seria o incel.
aqui é Volcel, os caras propositalmente não querem se relacionar com ninguém. É o famoso, eu sou hétero, mas eu não quero saber de me relacionar com nenhuma mulher. Pois é, além de que os homens evitam por medo de serem humilhados ou presos por um crime que eles nunca cometeram, eles focam muito na vida financeira e etc. E também, as mulheres não querem saber muito de namoro ou outra coisa. É claro que as mulheres não chegam nos homens, não por causa deles ou algo assim, mas sim de um cara na vida delas e tals. De acordo com o comentário que eu vi no vídeo do Sobreviva ao Brasil. E ainda sobre relacionamento, hoje em dia só tem pessoas bem tóxicas, narcisistas e bem traiçoeiras. Ainda mais pelo fato de depois de trair um parceiro, e ainda por cima tem gente que zoa ou gosta de ver um cara ser traído. Sério, mano, como que o cara vai conseguir dormir essa sabendo que foi traído na internet? Ou até pior, na flagra, em frente à multidão e sendo humilhado. As pessoas não sentem nenhuma simpatia ou dor pela pessoa que foi traída por alguém. Só tô começando a achar que as pessoas, além de normalizar, estão banalizando a traição. E por falar nisso... Olha, nunca imaginei que eu ia falar sobre esse vídeo, mas sim, a traição é muito banalizado e está bem comum do que você pensa. Assim, mano, por mais que não seja algo pesado, é uma coisa que afeta muito pra quem tem realmente gatilho para esse tipo de coisa. E eu até entendo, pois eu sei como é a dor de ser traído, ainda mais dos seus amigos ou de um ex-namorado. É praticamente um evento canônico de todo homem ou mulher que já foi traído por uma pessoa que tanto amava, sendo bem fiel e amoroso. Mas sempre vai existir uma pessoa que vai trair com outra pessoa, ainda mais que tem gente podre, sem caráter nenhum, que acha isso engraçado. Nada demais um parceiro sendo traído e chamando o cara da palavra que começa com cor. As pessoas não sentem nenhuma pena do cara que foi traído por uma mulher que fez de tudo por ela. Eles não sentem vergonha de achar isso engraçado numa situação como essa? E se eles fossem traídos por uma pessoa que tanto amava e machucar os sentimentos dela, hein? Como é que vai ficar? Parece que essa cultura de traição sempre foi assim, tanto que virou um meme por conta disso. Além do mais, normalizaram demais isso, tornando a traição como se não fosse nada sério e normal da sociedade. Olha que sociedade lixo, que merda de cultura. Virou normal trair o namorado ou a namorada. Elas ainda não têm vergonha de falar que traiu. Pelo contrário, parece que elas têm orgulho de trair. Sinto mal pelo namorado dessa senhora. Qual é seu nome? Ana Laura. Você é solteira? Eu não, graças a Deus. O que você tá fazendo aqui no carnaval então? Tô com as minhas amigas. Suas amigas? Curtiu um sambinha. Fala pra mim o nome do boi. Samuel. E ele tá onde? Ele tá em casa estudando. Poxa, Samuel, é uma triste notícia pra você. Cala a boca. Ele é boi ou não? Ele é. Ele é? É. Eu vou postar. Tá bom? Triste. Esse tipo de gente só me dá nojo, e não é pouco. Espero que um dia, se alguém pensar em trair, que sofra as consequências de seus atos e seja punida da pior forma possível. E tem mais, as meninas nem se importam que estão traindo o rapaz que está fazendo outra coisa sem que ele saiba, e todo mundo apoia como se fosse algo mais normal desse mundo. Que tipo de mulher esse cara tá namorando mesmo? Será que o cara realmente sabe que a sua namorada está traindo ele por outro homem? Eu não entendo como as pessoas passam pano pra uma coisa dessas. Que absurdo, velho. Eu nunca vi pessoas tão podres e sem caráter quanto nesse exato momento. E olha, as pessoas romantizam tanto a traição que ninguém está levando tão sério a parte problemática. Mas aí a gente tem que começar a se perguntar também, por que as pessoas traem? Se aqui no Brasil a cultura de traição é tão grande, por que as pessoas traem? E a gente vai ver aqui, a gente já viu no início alguns motivos, mas os motivos mais aparentes são mostrados aqui, nessa pesquisa da Super Interessante. Uma pesquisa realizada com 5.000 pessoas no Reino Unido descobriu que 5 principais causas para as mulheres traírem estão relacionadas à falta de intimidade emocional, falta de comunicação, cansaço, traumas ligados ao namoro e falta de interesse no namoro com o parceiro atual. Para homens, os motivos foram a falta de comunicação, estresse, disfunção com o parceiro atual, ou seja, tem gente que perde a vontade de namorar com o parceiro atual e só quer namorar com outras pessoas, sem falar em fadiga ou cansaço crônico. Em um primeiro momento, talvez o cansaço pareça o fator mais estranho na lista, mas Karantzhaus explica: as pessoas precisam investir tempo e energia em seus relacionamentos. Sentir cansaço crônico ao longo de muitos anos significa que a capacidade de fazer o esforço necessário
pra manter um relacionamento também está comprometido. Claro que dá pra levar em consideração em músicas, filmes, séries e novelas que tratam de traição. Não que seja culpa dos artistas ou algo assim, mas que existem pessoas que banalizam muito a traição e passam dos limites, simplesmente porque já virou uma espécie de moda ou tendência de ficar traindo namorado ou namorada com outra pessoa, e não se importa se ele vai saber ou magoar os sentimentos dele ou dela. E depois reclamam porque não consegue mais arranjar alguém igual o ex deles, por conta que sofreu uma traição também e que sentiram muito pelas palavras que machucaram eles. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Por isso, galera, nunca atraia seu parceiro ou sua parceira. Vocês nunca vão encontrar alguém igual e vão sofrer muito na vida. E também, aprendam a valorizar o relacionamento de vocês. Sejam mais carinhosos, respeitosos e que estejam presentes ao lado deles para ajudar sempre que puder. Assim vocês conseguem manter para toda a vida. Então, valorize o relacionamento. Assim como eu valorizo o da vamos para o próximo capítulo. Olha, quando se trata de educação, seja em outros países ou até mesmo no Bostil, vixe, quando a gente fala do Brasil, o povo, além de mal educado, sem vergonha e fofoqueiro ainda por cima, são os espíritos de porcos quando se trata de bolo feito pela prefeitura. O pior erro que qualquer prefeito podia ter feito. Ele suja a mesa toda, ataca os outros com bolo e até suja o chão. Eu tenho vergonha do meu próprio país. Mas calma que tem como piorar. Além do povo ter o espírito de porco, num sentido de não ter higiene, não tem educação, nas escolas é bem pior, pois eu lembro de ter visto vídeos sobre a educação aqui no Brasil, ou como gosta de chamar, de Bostil, que trata exatamente o que eu estou tentando dizer nesse vídeo. Primeiramente começarei falando o que há de comum entre os dois tipos de educação. A presença do aluno bostileiro. O aluno bostileiro se manifesta de maneiras diferentes de acordo com o ambiente, mas todos são inconvenientes e possuem o objetivo de transformar a escola no inferno. Os bostileiros de escola pública possuem uma fascinação pela figura do nóia marginal. São aqueles alunos que, não satisfeitos em falar e se vestir como marginais, ainda fazem bullying com quem não fala ou se veste como eles. Além de ficar pichando as paredes na escola e no banheiro também, as pessoas só estão lá para fazer a vida dos estudantes um inferno, em vez de estudar e deixar os outros em paz. E ainda tem essas poucas vergonhas se achando os descolados só porque tem um JBL e uma roupa de Mandrake, para não dizer outra coisa. Ah, as crianças são os futuros da nação. Ah, os jovens são o futuro desse país. Os jovens que eles tanto mencionam. Broto na base, princesa. Nós aqui, ó. Bom dia, princesa. Por favor, sente mais. Esse país tá perdido. E antes que falem, ah, mas você só diz isso porque você é um vira-lata. Ah, Tsuki, você mora de um país pobre, então por que você não sai do Brasil? Meu filho, tu acha que eu tenho dinheiro suficiente para sair daqui? E outra, fala que é coisa de vira-lata, mas não sabe como é viver num país muito pobre. Tem medo de bandido roubar o celular, seja um jovem ou uma vítima da sociedade, como os esquerdistas de bosta falam. E tem mais, os impostos e os preços estão absurdamente altos e caros. Como você ainda acha que isso é coisa de vira-lata? Ainda mais com os recentes impostos que estão acontecendo hoje em dia. Você não sabe o que é realidade nesse país que nós vivemos? Sabe a sensação de não poder sair do próprio país, nem para pagar imposto, conta de luz, energia, água e comida para alimentar os filhos? Você não parou para pensar nisso? E também os prefeitos, presidentes, senadores e governadores de qualquer partido, por mais que não sejam todos, não dão a mínima para os pobres e nunca cumprem as promessas que fazem. Como as pessoas querem que o Brasil melhore, sendo que nós vivemos onde o certo é o errado e o errado é o certo. A educação é uma bosta, os presidentes, prefeitos, vereadores e governadores não dão a mínima para os pobres. E também que a taxa de criminalidade é bem alta por aqui. Ah, é só acabar com todos os bandidos ou dialogar com eles para que possamos ser um país mais pacífico. Uma coisa é acabar com os bandidos ou prender eles construindo mais presídios. A outra é tentar dialogar com as vítimas da sociedade, que claramente não iria dar certo e que não vai resolver bosta nenhuma. Vocês entendem agora que esse país nunca vai melhorar e está muito longe de ser o melhor? Estamos em um país subdesenvolvido e que os preços são bem caros e etc. O que vocês esperavam? Bem, eu não tenho muita esperança que esse país possa ser melhor algum dia. É daqui para pior. Mas uma coisa que eu posso ter esperança é que todos, sejam amigos ou parentes, estejam bem, consigam realizar os seus sonhos, ter uma vida melhor e superar as dores. Já o Brasil, o nosso país, não posso dizer o mesmo por ele, pois como já sabe, o Brasil não é nem de longe um país mais rico. Na realidade, existem pessoas que estão na pobreza, que não têm condições de sustentar os filhos, conseguir comida, água e uma casa para morar. E por falar em pobreza...
Todos nós concordamos que já nascemos pobres nesse país. Isso não tem como discordar. Mas existem certas pessoas que se denominam como os ídolos ou salvadores do Brasil. E sim, eu estou falando não só dos políticos que mais existem e que são uma vergonha para vocês terem uma ideia, como também dos funkeiros e a mídia de esquerda que fica passando pano para criminoso. Ainda mais as vítimas da sociedade, né? E tem mais. Existem aqueles vizinhos que gostam de colocar som alto enquanto a pessoa tá tentando dormir de noite. E essa nem é a pior parte. Tem pessoas que ficam glorificando esses cantores que vivem se achando só porque tem dinheiro ou várias mulheres e um carro. Enquanto um cara CLT que luta para trabalhar todo santo dia por um salário mínimo para ajudar a família e ter algo para comer. Mas é como os funkeiros dizem, né? A favela venceu. Como diria a página Como Tanca o Bostil, o morador de favela não tem acesso a coisas básicas como saneamento básico, coleta de lixo, segurança, qualidade de vida, saúde, paz na hora de dormir e muito menos a educação. Mas a favela venceu, não é? Porque o MC Piroca tá andando de Porsche comendo as minas, né, truta? A favela de verdade nunca venceu. Quem vence é quem sai dela. Esquece com quem deixa o som alto na favela. O bom de você morar na favela é que você pode escutar a música a hora que quiser e no volume que quiser, meu parceiro. Abre que se o vizinho denunciar pelo som alto, fica tranquilo que o vizinho não vai chamar 190 pra você, né? É segredo. O máximo que o vizinho vai fazer é te dar um papo de melhoria pra você baixar um pouquinho do volume. Exatamente. E depois que o vizinho pedir para baixar um pouquinho o volume, muito provavelmente não estará mais entre nós. Mas isso você não fala, não é break, sei lá que porra de nome é esse. E claro, o vizinho também não vai chamar o 190, até porque se ele fizer isso, ele vai de arraça, né? Segredo, né, chefe? Mas lembrando que você não é obrigado a desligar o seu som, meu parceiro. Até porque a favela tá o tempo todo em clima de festa. Todo final de semana tem baile. A maioria das casas vivem com som alto. Então uma coisa que você não vai ver na favela é alguém batendo na tua porta pedindo pra tu abaixar o volume do teu som. E lógico, você não é obrigado a baixar seu som. Que se for daquele vizinho que acorda 4 da manhã pra trabalhar, não é? Afinal, empatia virou luxo, não é não, chefia? Que vergonha, velho. Além de que o cara que sempre acorda pra trabalhar 4 da manhã, vê tipo de gente que deixa som alto para perturbar os vizinhos. E ficam enxergando eles como se fossem os intocáveis. Como se fossem os deuses na terra. A idolatria que essas pessoas enxergam nesses cantores ou funkeiros nos dias de hoje é uma decepção mesmo. O povo banaliza tanta pobreza que já virou costume. Culpa a pessoa que é pobre pois não se esforça, trabalha e estuda, sem entender o motivo por trás disso. Além de que ficam aplaudindo a pobreza e os pais que criam logo os filhos mesmo sendo pobres, dando uma desculpa de que estão com problemas financeiros e usa Bolsa Família que não sei o que. E o povo acha isso uma maravilha. Como vai dar certo um lugar onde todo mundo quer passar a perna no próximo? Veja o que os bostileiros fizeram quando um caminhão tombou. Eles logo foram roubar a carga. Em vez de ajudar o motorista ferido, os sacanas preferiram roubar os televisores. E sem falar na romantização de ter muitos filhos mesmo sendo pobre. Daí faz papel de coitadinho indo sacar o Bolsa Família e falar que tá muito difícil. Metade da dificuldade é culpa do Estado. Já outra metade é culpa dos pais por terem vários filhos sem ter a mínima condição criá-los. Criam um filho faltando tudo dentro de casa. Não dão a educação básica. E depois é só jogar numa escola pública do Bostil e deixar a carga para o governo e as outras pessoas aguentarem. E depois achar que o filho vai virar um doutor. E ainda bate no filho se ele não for para a escola. Na minha visão. Na verdade, os errados são os pais que não procuraram ter as mínimas condições de criar um ser humano. Não deram educação nem ensinaram como tratar os outros. Eles próprios não tiveram educação e já foram fazer 5 filhos. Criam os filhos em um barraco pobre em um lugar insalubre de chão de terra. E a sociedade aplaude e acha bonito. Não, isso não é bonito. Isso é horrível. É o puro suco boatileiro. A coitada da criança infelizmente não pediu pra nascer. Mas já nasceu derrotada. Isso é deprimente, cara, pois o nosso país já não é muito bem visto aqui fora, ainda mais que o povo é muito mal educado e que causa o caos em tudo. Inclusive onde eu moro, e sim, caso vocês não saibam, eu nasci e moro no Maranhão há muitos anos. Eu sei muito bem o que acontece por aqui. Tem gente fofoqueira, mau caráter, desejam mal para os outros e tudo de ruim nesse estado mais pobre do Brasil. Mesmo que tenha um lado bom que existe no Maranhão, por exemplo, sua cultura,
comida, seu sotaque e etc. O Maranhão tem seus altos e baixos, e todo mundo sabe como é. E se vocês acham que eu tô exagerando só porque eu sou maranhense e eu tô afirmando isso sem prova nenhuma, olhe as pesquisas do Google e veja se eu estou mentindo. Pode pesquisar à vontade aí e depois me conta nos comentários. E sinceramente, eu tenho vergonha no meu próprio estado que eu moro e como ele é muito bem mal visto por aqui. O estado do Maranhão tem pouquíssimas 7 milhões de pessoas ao todo em uma área geográfica que é maior que a França e a Inglaterra juntas, ou seja, muita terra para poucas pessoas. Para preencher esse espaço, eles foram dando terra para quem tinha mais dinheiro, como a família do Sarney, por exemplo. Então isso tornou o Maranhão um gigantesco feudo dessas famílias que usavam esse espaço para depositar todo o lixo dos outros estados, algo como foi o Congo belga. Então, além de ser o estado mais pobre e subdesenvolvido de um estado pobre e subdesenvolvido chamado Brasil, o Maranhão conseguiu a façanha de ser também o estado mais poluído da América do Sul. Isso que você está vendo agora é o momento exato que uma rede de esgoto é completamente expelida com todos os seus dejetos em direção ao mar, onde os turistas frequentam. A água maranhense faz Chernobyl parecer o caminhão-pipa. O mercado principal de São Luís, a capital do Maranhão, parece aqueles prédios da Alemanha no pós-guerra. A placa bem na entrada do Mercado Central não condiz com a realidade. Por aqui, nada de novo. O que era para ser mais um cartão postal de São Luís está assim, com aspecto de abandono. Basta olhar para o chão, para o teto, para toda a estrutura física, que o que se vê são problemas, muitos problemas. Piso quebrado, infiltrações, fiação elétrica precária. E, é claro, a insatisfação dos feirantes. Até hoje eles esperam pela nova reforma da feira. Agora são 4 horas da tarde, ainda não encerraram as vendas e a movimentação aqui no Mercado Central. E o que se vê aqui no corredor, justamente nos boxes onde se vendem peixes, são ratos circulando livremente pelo local. Agora imagina quando o mercado é fechado e as vendas são encerradas. Esses animais provavelmente circulam livremente aqui pelo mercado, trazendo sérios riscos de contaminação e doenças aos feirantes e aos consumidores. Além das comidas que, meu Deus, que merda de comida é essa que eu acabei de ver, né? Tá doido? Nem morto eu vou comer uma porcaria dessas. Por incrível que pareça, Ricardo, lá também é muito normal você comer larva. Mas, e se eu te contar que isso não é só normal, como é até muito higiênico se comparado com o que eu vou te mostrar agora. Em muitas localidades do mundo é normal você realizar banquetes públicos para a população, para que eles possam comer e sintam que o seu imposto está servindo para alguma coisa. Isso é um costume político muito antigo que remonta aos governantes de nações como Roma e a Grécia Antiga. Mas no Maranhão isso virou uma das trombetas do apocalipse. Certamente você já viu esse vídeo das pessoas atacando esse bolo igual primatas, mas você não sabia que ele foi feito no Maranhão. E eu descobri na minha pesquisa que comer com as mãos e levar restos de comida em sacola plástica é algo muito comum por lá. Meu... Na boa, quem é que vai comer bolo com as mãos? Ainda mais todo sujo. E o pior é que tem gente que leva sacola e balde enquanto fica pregando. Meu Deus do céu. Como que ainda acha isso normal, um tipo de coisa dessas? Sem falar das comidas que são bem nojentas por aqui. E eu não recomendo que vocês comem lá. Confiem em mim, vocês não querem ter doenças. Mas vocês não sabem a realidade do Maranhão. Eu, como maranhense, eu lembro de uma parte do vídeo Rap Fux, inclusive, os créditos vão para ele. Fala como era o Maranhão em 1966.
Reis, dirigido por um dos maiores cineastas do Brasil, Glauber Rocha, que fez um vídeo documentário do discurso da Sarney, fazendo várias promessas e blá blá blá, enquanto mostra as imagens de prédios, condomínios, casas, miséria e até mesmo pessoas que estão doentes do passado. Vejam vocês mesmos. Outro elemento que não deve ser menosprezado é o cinema maranhense. A maior mitada cinematográfica de todas foi feita no Maranhão. Foi na década de 60, quando o Sarney queria se reeleger governador pela 500ª vez e decidiu chamar o mundialmente famoso cineasta Glauber Rocha para gravar o discurso dele e transformar em propaganda política. Só que o Glauber odiava o Sarney e ele não sabia disso. Então, em 1966, vai ao ar a curta-metragem Maranhão 66, onde é só o áudio do Sarney falando o quanto o Maranhão melhorou e o Glauber filmando só a miséria e a pobreza daquele lugar e entrevistando as pessoas, mostrando o completo oposto do discurso do Sarney. Eu vou deixar um link na descrição para você poder ver esse curta-metragem inteiro. Aonde o Dr. Kenar me deu alta como curado. Então agora, próximo a 6 meses, derramei quase a minha última gota de sangue e, como prova, ontem também todos meus colegas viram se eu derramar até a última gota do meu sangue. Sem uma esperança, sem nada. Só esperando por Deus. Esperava uma operação, mas estou vendo que me acabo sem fazer essa operação. Como hoje estou aqui trêmulo, sem ter um pingo de sangue na minha veia. Pois bem, então o caso é o seguinte, que nós aqui, os funcionários, nós nunca recebemos o salário. Ganhamos 25 contos. E o salário de família nós nunca recebemos. E pensar que nos próximos anos o Maranhão já estava muito ruim naquela época. Agora, hoje em dia, parece que tudo piorou. Por mais que tentam passar uma boa imagem com sua cultura, paisagens lindas. Inclusive, a cidade que eu acho que vocês devem concordar que é bem bonito é os Lençóis Maranhenses. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde tem as suas dunas de areias brancas e lagoas pluviais cristalinas. Eu confesso que eu gosto de ir lá e já fui várias vezes junto com minha família e parentes. Acho que é um dos únicos lugares que eu mais gosto de visitar e eu acho bem bonito. E confesso que eu fico muito triste por saber que o estado onde eu morava era só miséria, pobreza e várias cidades quase sendo vazias. Ou devo dizer, cidades fantasmas. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? Sabe quando você olha um prédio, cidade e ruas todas vazias, seja por conta de falta de condição, desastres naturais ou enchentes? E por falar em enchentes, hoje em 26 de fevereiro, aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora e entre outros, se eu não me engano, e realmente isso é muito triste. Espero que as pessoas que estão morando lá tomem muito cuidado e fiquem seguros. Mas enfim, mudando de assunto, pois é, no Maranhão acho que eu posso dizer que é quase a mesma coisa, só que bem deprimente e lamentável. Até porque, como você já deve saber, eu sou maranhense, sei muito bem os problemas que o Maranhão enfrenta e como é uma merda morar por aqui. Eu sinto muita pena de quem mora aqui até hoje e sofre com pouca condição ou recursos para sobreviver. Enfim, depois de falar como as pessoas normalizam / banalizam a pobreza, como eles glorificam os funkeiros e depois mostrando o lado ruim do Maranhão, vamos falar de outro tópico. Tá legal, por mais que seja bem comum a sexualização em jogos, filmes ou em séries, nós podemos falar que a sexualização pode ser um problema também. Não porque isso seja errado ou algo assim, mas que isso ajuda o algoritmo a recomendar mais pessoas esse tipo de conteúdo, ajudando mais com lucro e normalizando isso, sem ver os sérios problemas por trás. As pessoas não enxergam isso como exagerado ou problemático, mas sim algo comum na internet. Sem contar que eles tratam os humanos de verdade como objetos. Pode ser um exagero eu dizer isso, mas pensa comigo, você sente algum prazer assistindo uma mulher fazendo movimentos que prendam sua atenção? Quantas vezes você ficou assistindo um vídeo de alguém ou uma personagem feminina que tem pouca roupa na sua timeline? Um exemplo são aqueles vídeos de gacha com as personagens com um corpo desproporcional e bem sexualizadas. Você sabe do que eu tô falando, né? Será que sabe que está sendo hipnotizado e fica dando atenção para esse tipo de conteúdo? Bem, a sexualização para mim tinha se tornado um problema nos dias
de hoje. Ainda mais que algumas pessoas assinam a palavra que começa com only e termina com fans. E outros sites duvidosos para acessar conteúdos bem suspeitos. Não vou falar o que são, pois eu não quero que o YouTube derrube esse vídeo. Sinceramente, só mostra o quanto as pessoas estão desesperadas por prazer espontâneo e coisas muito estimulantes. Eu não sei vocês, mas todo mundo devia saber que conteúdos adultos podem trazer vários problemas, desde o vício até desgastar a mente aos poucos, ou ferrar a saúde mental da pessoa, né? Enfim, até porque isso destrói muitas pessoas que consomem vídeos mais 18 ou algo sugestivo demais. É bem difícil uma pessoa sair desse vício, mas mudar alguns hábitos e ter um choque de realidade pode ser livre desse vício que aprisiona por muito tempo no celular ou computador. E isso nem é zoeira ou vozes da cabeça, isso é uma realidade. Não sei como eles não enxergam os reais problemas por trás disso. Isso é muito perigoso, convenhamos. Mas sabe o que é mais perigoso nisso tudo? São os crimes que acontecem tanto no Brasil quanto na internet. Todo mundo lembra daquele vídeo do Felca que estourou a bolha e só agora que as pessoas fizeram alguma coisa. Mas resumindo aquele vídeo, é basicamente o Felca fazendo uma denúncia sobre a adultização de crianças, como são expostas para vários predadores, sem falar que eles usam gifs de link em bio ou em alguns específicos como Drake e etc, para cometer as maiores atrocidades. Mas e se eu falar que existem vários crimes que acontecem na internet também? Além de pedo, existem vários criminosos que cometem tanto na internet quanto fora. Pegar um exemplo do caso Cão Orelha, onde alguns adolescentes que tiraram a vida do pobre cachorro sem dó e piedade. Isso realmente repercutiu muito na internet e deixou todo mundo bem furioso. E não é pouco, hein? Além de que em uma notícia recente, uma moça afirma que o caso da orelha envolvendo os adolescentes era tudo mentira. E se isso não é tirar o deles da reta, eu não sei o que é, para ser exato. Mas que Deus o tenha e meus pêsames ao cachorro orelha. Ele não merece isso. E outra coisa que vale ressaltar é que acontecem muitos crimes não só na vida real, mas como também que a maioria dos crimes que são cometidos nas redes sociais são no Discord ou em outras redes sociais. E coloca ênfase em crimes. Você já deve saber que existe crime organizado e muita coisa bizarra que ocorre muito pelo Brasil. Pois muitos casos de paneleiros que cometeram muita coisa criminosa e nojenta do Discord não está escrito. E isso é bem preocupante, ao ponto de colocar uma verificação de idade e reconhecimento facial, que na teoria é para proteger os adolescentes ou crianças de crimes cibernéticos, mas na prática isso causou uma polêmica gigantesca, principalmente que eles adiaram essa função para o segundo semestre de 2026, pelo que as notícias contam. Ainda mais que os crimes são bem cometidos por lá em servidores privados, mas calma que piora. Dentro desses servidores, eles obrigam as vítimas a se machucar, vazar coisas íntimas delas, fazendo doxing com elas, e detalhe, a maioria sendo menor de idade. Claro, vale lembrar que existe isso em plataformas ou redes sociais, como Roblox, Twitter e entre vários outros. Mas existem crimes que acontecem também na vida real, além disso que eu falei, como latrocínio, roubo, agressão, violência e vários tipos que acontecem por aí. Nas redes sociais, infelizmente é comum as pessoas romantizar crimes como abuso, bandidagem, atrocidades e etc. O que contribui ainda mais na banalização dos crimes. E isso não é nada bom. Tem gente que ama passar pano para criminoso, seja porque como são sempre os coitados que nunca tiveram uma vida melhor, estão em busca de ir para o mundo dos crimes e roubar um celular ou algo assim. Mas isso não justifica nada alguém simplesmente roubar um celular de alguém e usar substâncias ilícitas. Se é que vocês me entendem, né? Não é justificativa alguém que comete crime e ser tratado como coitado, a vítima da história. Isso que me irrita muito. Não é possível uma coisa dessas. Então, se o criminoso comete um homicídio ou feminicídio, ele pode ser solto mesmo que a justiça seja bem lenta e uma merda, mas se for esse caso, os bandidos deveriam ser soltos por simplesmente invadir uma casa e querer furtar também? Bom, uma coisa é certa, a justiça é muito devagar e bem complexa do que pensam. Enquanto a pessoa que está trabalhando e lutando para ganhar um salário mínimo de forma honesta, tem que ser preso só porque se defendeu do bandido / criminoso que invadiu sua casa? É sério isso? Acho que vocês já entenderam o que eu quero chegar com isso, né? O bandido é tratado como coitado e a pessoa que tentou se defender sempre se lasca, né? Enfim, é o Brasil. Mas o que mais acontece do Brasil por aqui é como tem certas pessoas que banalizam a violência e que precisa ser parado.
E isso é bem preocupante se vocês pararem para pensar, pois no Brasil, por mais que os casos de homicídios tenham diminuído aos poucos, ainda tem casos bem graves que acontecem no nosso país. Isso sem contar da violência doméstica que vem aumentando com o passar dos anos, o que é muito preocupante, considerando que a violência está sendo banalizada. Tipo, antes as pessoas ficaram bem preocupadas e bem revoltadas com essa situação. Hoje em dia, a violência está sendo bem banalizada e quase ninguém reclama ou faz algo para deter isso. Até porque isso é bem normalizado em redes sociais, notícias e etc. Sem perceber o problema que isso pode acontecer em alguns casos. Tipo, a violência em excesso pode acabar sendo algo normal e todo mundo pode ficar acostumado vendo algo pesado ou criminoso, sem perceber os problemas que acontecem na vida real, enquanto assiste um vídeo pesado de alguém sendo executado por um quartel ou facção. Você sabe do que eu tô falando, né? Óbvio que existem policiais para deter esses tipos de crimes e tals, mas quase nenhum policial prende o agressor ou deixa o cara solto para cometer o mesmo crime de novo. E não acaba por aí. Além dos homicídios, não podemos esquecer do abuso sexual e entre vários crimes que acontecem por aqui no Brasil. Mas ninguém denuncia o abusador ou agressor para a polícia e fica aplaudindo a ação do cara. Me diga, como é que a gente vai combater o crime se o nosso país é uma merda? Sem contar dos políticos e policiais neste país que não fazem absolutamente nada. O povo acha que só porque a mulher que está sendo agredida e abusada em casa, ou um cara cometendo uma agressão ou tirando a vida de alguém, acha que não é nada demais e passa o pano para o criminoso. Vocês já viram o caso do MC Rian que agrediu a esposa dele ou algo assim, e depois viu que a merda foi jogada no ventilador, ele foi se pronunciar, depois tentou se vitimizar e blá blá blá? Só uma coisa que eu não entendi muito bem na história é que a ex dele ficou defendendo ele e que se sente culpada por isso? Ué, sinceramente eu não entendi nada no posicionamento dela. E pelo visto já é normal agredir uma esposa porque não fez um almoço em casa ou é uma incompetente, visto que agora tem gente passando pano para agressão ou abuso nos dias de hoje. Sério, se isso não é passar pano para criminoso ou tentar impedir a mulher de denunciar para as autoridades, eu não sei o que é. Mas uma coisa podemos concordar aqui, é que muitas pessoas banalizam muita violência e ficam passando pano para as agressões e crimes pesados nos dias de hoje. Sinceramente, a cada dia que passa estamos mais longe de Deus. E olha, se eu falar que não é só tudo isso que eu falei, mas como também acontece na escola de gente sofrendo bullying também, coisa que quase ninguém fala aqui na internet, e eu acho isso muito preocupante. Pois é, gente. Não só a educação do Brasil que é uma merda, mas tem certas pessoas que só pensam em bandidagem, coisas ilícitas e crimes. E pior que no Brasil, tem vários casos de alunos que sofreram bullying na escola, seja humilhando ou fazendo coisas bem pesadas da pior forma possível. Olha que no passado, o registro de cyberbullying e cyberbullying nas escolas aumentaram para 12% de acordo com a página do Imparcial. Inclusive, até regularizaram o uso de celular nas salas de aulas, justamente para que esse tipo de coisa não aconteça de novo. E também, como no passado os pais relataram que os filhos sofreram bullying na escola, ainda mais cyberbullying, onde um desses adolescentes criaram contas nas redes sociais só para fofocar a vida das pessoas e expor para todo mundo, o que causou várias discussões e confusões na vida real, e também que poderia ter tirado a vida de várias pessoas que sofrem com isso. Provavelmente você já deve ter visto relatos tanto no YouTube quanto nas redes sociais de pessoas que sofrem bullying na escola, e em vez de impedir que isso aconteça, eles não punem, só falam que é errado, além do poder dos pais deles que possuem. Ou seja, eles não podem fazer nada, vai ficar por isso mesmo. Eu não sei porque eu não vejo ninguém comentando isso no YouTube e criticando esse tipo de problema. Talvez eu seja o único que está criticando ou alertando as pessoas sobre o bullying que acontece no Brasil, por mais que não tenha tanta gente que fala muito disso, e eu acho isso curioso. Pois pensa comigo, quantos casos de bullying você já se deparou em algum momento da sua vida? Você lembra que alguém da sua escola já sofreu bullying e não contou pra ninguém? Eu não vejo muitas pessoas falando sobre casos de bullying, pelo fato de, claro, quase ninguém conta ou relata como sofreu um bullying e tals. Porém, isso não é no mínimo estranho? Não vejo tanta gente comentando sobre casos de bullying além de mim, mas eu não sofri nenhum bullying da escola. Tá bom, galera? Eu tô ótimo. Contudo, se você já sofreu bullying na escola, não hesite em pedir ajuda para seus pais, seus professores ou alguém mais velho que você confia. Não fique com boca fechada e nem esconda de ninguém. Diz que sim, caso a sua criança ou adolescente sofre bullying na escola ou algo desse tipo. Vamos tentar ajudar alguém, mesmo que seja na internet ou na vida real. Enfim, depois de falar sobre o bullying, que na minha opinião não vejo ninguém comentando sobre isso, vamos falar sobre o motivo de algumas pessoas banalizarem coisas nos dias de hoje.
Ok, de todos os tópicos e casos que eu já falei nesse canal, acho que esse é de longe o vídeo mais longo que eu já tinha feito. Provavelmente vou refinar, revisar e corrigir o roteiro quando ele sair. Provavelmente para mês de março ou abril, dependendo da demora. E se não der certo, eu posto ou em maio ou em junho. Enfim, mas de todos que eu falei nesse vídeo, eu posso dizer que está sendo muito banalizado nos dias de hoje. Porque as pessoas passam a ver as coisas de forma normal, rápida e que também as redes sociais normalizam as coisas que não deveriam. Algo que antes chocava elas, agora se tornou mais normal. E eu acho que a internet é assim mesmo. Hoje em dia ninguém tem mais paciência para assistir um vídeo longo para ver os problemas reais que estão acontecendo, estudando um assunto que são bem interessantes ou importantes. Apenas passam a ver shorts, reels ou vídeos cultos do TikTok. Isso por si só é bizarro, considerando que quando um assunto sério repercute muito, acaba sendo esquecido aos poucos. Tipo, já viram o caso do cão orelha? Novamente, né? Usando o exemplo do cão orelha. Então, as pessoas só esqueceram desse caso porque era carnaval ou estão fazendo outras coisas. Óbvio que elas não têm tempo do mundo para ficar nas redes sociais. Mas poxa, velho, deveria ter pessoas ajudando e fazendo alguma justiça sobre o caso. Antes todos estavam preocupados com a notícia que furou a bolha. Agora só perdeu a importância e foi esquecido aos poucos. Ou seja, se tornou algo banal, uma notícia triste que chocou a internet e com certeza ficou revoltado por um tempo, mas que obviamente foi esquecida e ninguém mais lembra ou sabe do que aconteceu. E isso é preocupante. Se banaliza muita coisa da internet, imagina o que acontece na sociedade, onde as notícias mais tristes, chocantes e revoltantes passaram a ser algo passageiro e nada demais. Eu me pergunto, quando as pessoas vão começar a levar as coisas sérias de novo? Será que realmente existe uma luz no fim do túnel? Ou só estamos sendo iludidos em acreditar que tudo vai melhorar com o tempo? Bom, isso não sabemos ainda. Quem sabe? Enfim, já podemos concluir que existem usuários na internet que banalizam muitos termos, significados, crimes e etc. Isso é realmente triste. Parece que hoje em dia tudo está sendo visto como algo normal ou bobo. Não, não é normal e nem bobo um crime sendo cometido, distorcendo o transtorno e doença, banalizando a pobreza e tudo que não deveria ser banalizado. Isso está saindo do controle e tem que ser parado. É um negócio muito errado, não tem como esse tipo de coisa ser normalizado. Mas talvez esse vídeo não estoura tanta bolha da mesma forma que o vídeo do Felca. Era só um vídeo estilo documentário e dando opinião para as coisas que estão sendo normalizadas e tem que acabar imediatamente. Mesmo que isso não mude muita coisa, eu ainda quero compartilhar a visão do que eu acho da banalização na internet. Mas e você? Você está cansado de tudo isso que está acontecendo atualmente? Me deixe nos comentários para que eu possa saber. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Eu sou o Tio Tsuki e pare de banalizar ou normalizar coisas fora de contexto ou criminosos. Vamos levar algo sério só por 5 minutos? Até o próximo vídeo.